Tudo começou quando eu encontrei a Ellie na pirâmide, como sempre vendendo os cogumelos. Aí ela falou comigo que estava precisando de alguém para ajudar ela a polir uma estrutura de ferro e pintar também, porque ela ia colocar para Kombi dela que ela fez um motorhome. Aí ela falou assim, tá, você vai lá, faz esse trampo, aí nós almoça junto e faz uma defumação com aquele verde da Santa Maria. Aí eu falei, beleza. Lá em São Tomé eu raramente coloco dinheiro na mão, raramente eu faço dinheiro. Lá eu vivo mais é de trocas mesmo, assim, desse tipo, né? Aí desci lá pra casa dela. Aí ela teve que sair pra buscar o neto dela lá em Sobradinho. Aí ela falou, pô, daqui a uma hora eu volto. Vai trampando aí, vai fazendo os bagulho aí e tal. Aí beleza. Aí nesse ínterim, o V apareceu. Nunca tinha visto ele. Ele tinha acabado de chegar na cidade. Aí ele perguntou pra mim, mano, você sabe de alguma casa aí pra alugar? Cheguei agora na cidade, mas já consegui trampo no Caverna. Aí eu lembrei que a Ellie tinha falado que ela tava a fim de alugar um quartinho que ela tinha lá disponível. Aí eu falei pra ele, volta daqui mais ou menos uma hora, porque a proprietária da casa foi buscar o neto dela e já volta. Aí você troca uma ideia com ela, porque parece que tem um quartinho que ela quer alugar. E ele realmente voltou depois. Aí ele falou com ela, mas ela não quis alugar pra ele, né? Falou que ainda faltava reformar e tudo mais. Enfim, ela não quis alugar pra ele, né? Porque o cara tinha acabado de chegar na cidade e tudo mais, não conhecia. Aí naquela época eu tinha acabado de alugar uma casa na roça, né? Depois eu conto até a história de como que eu aluguei aquela casa, de como eu conhecia. Acho que já vou até falar agora. Foi logo no meu início em São Tomé das Letras, né? Quando tinha acabado o voluntariado na pousada Woodstock. Aí tinha um amigo meu que nem mora mais em São Tomé das Letras, né? Ele na época estava casado, depois separou, e a ex-esposa dele estava grávida. E aí ele sempre me chamava pra visitar ele lá na roça e tudo mais. Aí eu troquei uma ideia com ele, aí eu acabei indo morar junto com ele lá naquela casa. É 1 km pra dentro do mato ainda. A roça de São Tomé já é 100% mato e estrada de terra, em boa parte dela. E essa casa ainda fica 1 km ainda mais pra mata dentro. Um terreno com cachoeira, mano, lindíssimo, cara. Foi um dos melhores momentos da minha vida eu vivi lá. Aí eu cheguei naquela casa, nunca eu ia imaginar que um ano depois eu viria alugar aquela casa e viveria várias experiências interessantíssimas ali, em todo aquele território, não apenas naquela casa, mas em todo aquele território encantado. Aí esse brother me levou pra morar com ele lá e ficamos eu, ele e a ex-esposa dele grávida. Foi assim que eu conheci aquela casa. Aí, um ano depois, eu iria voltar lá com a intenção de alugar aquela casa caso não tivesse ninguém. Eu fui umas 3 vezes. Toda vez que eu ia, tinha alguém morando lá.
Aí da última vez que eu fui, não tinha. Aí eu troquei ideia com o proprietário, que é vizinho lá, né? Só que as casas na roça não é igual em cidade, né, mano? Que é um colado no outro. É tipo, são vários metros de distância uma casa da outra, né? Aí eu troquei uma ideia com ele, né? Com o proprietário. Só que era uma situação mais ou menos o seguinte: era tipo dia 15 do mês. E eu só recebia o Bolsa Família no final do mês, tipo, dia 30. Aí eu falei com ele, mano, me aluga aí hoje. Era tipo o dia 15. Me aluga aí que aí no dia 30 eu já pago a primeira mensalidade. Eu deixo até o meu cartão aí do Bolsa Família contigo, deixo assim. Aí ele falou, não, tá de boa, fica aí com o cartão pra você. E já me entregou a chave. Aí no mesmo dia eu já peguei minhas coisas e vazei pra lá. Aí a primeira noite na roça foi um negócio tão diferente de tudo que eu já tinha vivido, que parecia que eu tava dentro de um sonho, mano. De um sonho realizado, porque eu sempre tive o sonho de morar no meio do mato, sabe? Aí eu. Aí me passou um filme na cabeça, eu lembrei da época que eu morava em cidade, cercado de prédios e tudo mais. Aí eu vi como Deus é bom e como Deus é fiel mesmo. Para aqueles que têm fé, né? Ainda mais nos tempos de hoje. O justo viverá pela fé, exclusivamente. Aí, voltando, né? Aí eu falei com o V, mano, quer morar comigo? Lá, eu tenho uma casa na roça, mano, que eu aluguei. Aí, aí no dia seguinte a gente desceu pra roça, eu e ele. E foi um negócio curioso, porque mais ou menos uma semana antes eu avistava imagens de coração. Eu via formato de coração em tudo que era lugar, sabe? Aí eu já tava ligado que aquilo ali era algum sinal do espírito, né? Aí, na época, o V tava na pousada da tia Maria. Aí eu marquei de encontrar com ele de manhã cedo, tipo 7h30. Aí quando eu chego lá no quarto que ele tava na tia Maria, havia um adesivo de um coração colado na porta do quartinho que ele tava. Então ali eu já interpretei que realmente eu tinha que encontrar aquele cara mesmo. E mas eu não imaginava que aquilo era só o início de uma verdadeira transformação, velho, na minha vida e na dele também. E depois, desde que a gente se encontrou, a gente mudou muito. Eu acho que ele, principalmente, até mesmo em estética. E aí, a gente começou a viver lá na roça, eu e ele. Depois, outras pessoas foram parar lá naquela casa. E eu fui vendo que aquela casa, assim como aquele território ali, é encantado. Ninguém vai parar ali por acaso, tá ligado? Tipo, pessoas são convocadas a ter uma certa experiência ali, que depois de um tempo, eu e o V deduzimos, né, através de vários fatores, que aquele território, as pessoas que iam parar ali, estavam vivendo algum tipo de looping existencial e espiritual. E aquele território fornecia circuitos de acontecimentos que de algum modo te libertavam daquele looping, de maneira que a libertação ocorria a partir do entendimento de que você estava dentro de um looping e a percepção do porquê você foi parar dentro daquele looping. E foi uma fase muito bonita. Ah, e desafiadora também, porque tipo, tinha vezes que a gente tinha que sair à noite para buscar lenha, para fazer rango. Mas era divertido, velho. Tinha vezes que
O que dava problema, né, na distribuição de água, que a água lá vem da cachoeira. E a gente tinha que desvendar qual era o problema, ou então simplesmente ir na cachoeira tomar banho mesmo lá e lavar a louça. Mano, que fase linda da minha vida aquela, viu? Mas isso é apenas o resumo do resumo do resumo infinito do que tudo que aconteceu lá. Aí com o passar do tempo, eu e o V fomos tornando grandes amigos, tipo irmão mesmo. Eu lembro de uma cena a gente voltando pra casa, tipo, no fim de tarde, a gente caminhando por aquelas estradas de terra da roça, né? E nós dois, tipo, abraçados e pulando junto assim no meio da estrada, pulando de felicidade, sabe? De estar vivendo aquilo, de estar vendo as vacas, daquele pôr do sol maravilhoso. E também porque quase sempre a gente estava em estados alternados de consciência, né? Bom, aí certa vez o Vinícius ele mangueou um aparelho de rádio antigo de um vizinho nosso, fornecedor de Santa Maria e tudo mais. E eu nem sei se eu deveria ter mencionado isso aí, mas. Ah, cara, eu acho que não tem problema não. Porque como que vai saber qual é o vizinho? É. Aí ele mangueou um aparelho de rádio dele porque, tipo, a gente tava sem celular, os dois, e sem nada pra escutar um som, uma música. Aí ele mangueou esse aparelho de rádio. Cara, depois de tempo a gente começou a perceber que aquele aparelho de rádio sintonizava em estações de outras épocas. Você tava lá ouvindo tal a música e de repente aparecia a programação da rádio, tipo Rádio São Tomé FM 99.7, 25 de março de 1992. Começava a passar, tipo, as notícias daquela época. Aí a gente pensou que talvez foi só uma programação tipo retrô daquela estação específica. Mas aí acredite se quiser, a gente mudava, né, o seletor de frequência, de válvula ainda, de mexer, não tinha nada digital ali. Aquele próprio aparelho de rádio já era uma viagem no tempo, né? Aí a gente mexia a frequência, mudava a estação e as outras estações também continuavam passando programas de outras épocas, mano. Aí depois a gente começou a cogitar a possibilidade da gente ser viajante do tempo. Mas sobre isso e outras experiências naquela época, eu vou relatar aí nos próximos vídeos, né? Ah, e é isso. Melhor encerrar por aqui.